São 8 horas, tá? Bem-vindos todos à nossa reunião virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós, desde já, agradecemos a presença de todos. Hoje eu sou o responsável pelo estudo, então vou ter uma mão de obra extra aqui e contar também que a gente está gravando. Isso vai aparecer lá no nosso canal no YouTube e posteriormente no canal do Centro Espírita Paulo de Tarso no YouTube. Deixa eu abrir aqui, tem um monte de gente. Permitir. Tá vindo, estão vindo, povo. Sejam bem-vindos, bem-vinda Ana Luísa. Do livro da Joana de Ângeles, Vida Feliz, ela diz o seguinte: usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. O que possas fazer, não delegues a outrem, porque alguém trabalha contigo, não te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além das suas possibilidades. Mesmo os teus serviçais merecem a tua consideração e respeito. Cooperam contigo e são remunerados. Faze mais, torna-os teus amigos. Há pequenas e cansativas tarefas, a eles afetas, que podes executar sem te cansares, nem os mortificar. No trato com eles, usa as expressões por favor e muito obrigado. Desse modo, educando-os mais e espalhando afeição em torno dos teus passos. Abri aqui para o pessoal entrar. Pronto. Olá, boa noite a todos, para aqueles que eu estou vendo agora. Tudo bom, Luiz? Entrou com o nome de Ana Luísa, né? Então nós vamos fazer a nossa prece e logo depois, então, eu passo ao estudo, tá? Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Jesus, querido Mestre, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos por esse momento de estudos, por essa nossa reunião virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso, e rogamos que a espiritualidade seja conosco, nos inspire, nos fortaleça, nos tranquilize diante do momento tão adverso que a nossa sociedade terrena vive, para que nós possamos ser cooperadores do bem, para que nós possamos ser disseminadores da esperança. E assim, Jesus, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Então eu espero que o pessoal consiga fechar as câmeras e os microfones, só para a gente poder não ter sobrecarga no trânsito, no tráfego. E aí eu vou me colocar aqui em tela cheia para poder facilitar a gravação e a edição, para a gente começar o nosso estudo. Bom, mais uma vez, boa noite. Eu estive pensando ao longo da semana, né, o que estudar, o que fazer, que comentários nós poderíamos ter para esse momento nosso. E me ocorreu que hoje é dia 1º de abril. É o dia que o pessoal costuma comemorar o dia da mentira, o dia dos trotes, o dia das brincadeiras de mau gosto com algumas pessoas. E eu fiquei assim, mas gente, por que a gente faz isso, né? Nós já vivemos um momento tão complicado em que as redes sociais disseminam fake news, em que as pessoas estão aí, né, se informando de forma equivocada em redes sociais, em WhatsApp, esquecendo que a doutrina espírita, que nós que abraçamos a doutrina espírita, temos a proposta de buscar a verdade. Tanto que a revelação da doutrina espírita, o espírito benfeitor que coordena tudo isso, se auto-intitulou o Espírito de Verdade, aquela falange coordenada por Jesus. E aí quando a gente percebe assim, mas por que existe esse negócio de dia da mentira, né? De onde é que veio isso? E aí pesquisando um pouquinho, dando uma cutucada aqui ou ali também em redes sociais, né? Também em sites de busca, não em redes sociais, em sites de busca, a gente encontrou o seguinte: na verdade, o dia da mentira surgiu lá no século XVI, em 1564, quando o rei Carlos IX da França resolveu que no calendário gregoriano, que já vinha sendo usado há algum tempo, o primeiro dia do ano não seria mais aqueles que eles usavam, que comemorava o início da primavera, mas seria o dia 1º de janeiro. Então, o rei determinou, fez por decreto uma mudança de data do dia 1º de abril para o dia 1º de janeiro, só que lá não tinha internet, lá não tinha imprensa, lá não tinha jornal, e muita gente não ficou sabendo. E aí as pessoas começaram a dar trote umas nas outras, porque muita gente ainda comemorava o Ano Novo no dia 1º de abril. Então começaram a mandar uns presentes toscos, uns presentes de brincadeira, uns presentes meio trote mesmo, tipo, né, um vaso cheio de excrementos, uma coisa embrulhada com presente bem bonitinho. E é isso, é daí que surge o dia da mentira. Isso foi se espalhando pela Europa e chegou para nós aqui como colonizados essa mesma ideia de no dia 1º de abril a gente celebrar a mentira, celebrar a falta da verdade, celebrar que na verdade naquela época lá era simplesmente um erro de data para o começo do ano, para o ajuste nosso de calendário. Mas nós vivemos agora, século XXI, pleno ano 2021 e desde algum tempo já, o período das chamadas fake news, o período em que a mentira circula não mais só no dia 1º de abril,
em que nós temos mentiras e mentiras e mentiras circulando todos os dias, nos mais variados veículos, nos mais variados grupos. E quanto mais fechados em bolhas são as redes sociais, mais mentiras, mais fake news, mais informações equivocadas são passadas nessas redes, porque eles têm convicção, eles têm confiança de que as pessoas não vão checar fora, não vão fazer verificação em outras fontes, porque elas acreditam tanto naquela fonte, elas seguem tanto aquela liderança que comanda aquela rede social ali, que elas se abriram mão do raciocínio. E aí a doutrina espírita é, para nós, a doutrina da fé raciocinada. Nós não podemos, Allan Kardec já manifesta isso há muito tempo, ele chama a nossa atenção a respeito disso há muito tempo, né? Ser espíritas seguidores de fake news. Ser espíritas que buscam informações no grupo de WhatsApp do centro, no grupo de WhatsApp da família, no grupo do WhatsApp da bandeira política que abraça. Gente, não é por aí que a gente se informa. Nem sobre a doutrina espírita, nem sobre atualidades, nem sobre as questões do momento que nós vivemos. Porque muita gente diz, mas eu recebi lá no meu centro uma mensagem de um espírito e ele disse que achou a cura para o coronavírus. Né? Tem que tomar água quente com limão. E aí um monte de gente boba vai lá tomar água quente com limão, queima a garganta, né? Provoca um aumento de acidez estomacal, porque seguiu aquela mensagem que aquele espírito deu. Então, desde a codificação, Allan Kardec já alertava para a gente, existem espíritos mistificadores. E porque existem espíritos mistificadores, existem médiuns mistificados, que gostam às vezes de ser mistificados, porque quando eles chegam com essa revelação bombástica, quando eles chegam com uma informação que supõe que ninguém mais tem, olha só o nosso centro tem essa informação aqui a respeito da cura da doença. Só o nosso centro tem essa informação a respeito de uma terapia especial para determinadas situações, para desobsessão inclusive. E aí eles acabam virando ali em torno deles mesmos, né? Fica aquele ciclo vicioso em torno de informações truncadas, em torno de informações equivocadas. E alguns desses divulgadores de fake news, sejam encarnados, sejam desencarnados, são criaturas muito perversas, porque elas recorrem inclusive a texto do Evangelho, costumam citar com uma frequência danada o versículo 32 lá do capítulo 8 do Evangelho de João, que ele diz assim, que Jesus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E eles são os maiores divulgadores de mentiras. E eles são os maiores divulgadores de notícias falsas. Então é preciso ter, sim, muito cuidado com essas ditas revelações espirituais importantes. E olha como Allan Kardec foi inteligente. Ele já deixou para nós, lá no livro dos médiuns, uma série de questões colocadas aos espíritos a respeito disso. Porque se a respeito do mundo espiritual, nós espíritas e os benfeitores espirituais que orientam médiuns sérios tem muito a acrescentar no que diz respeito às investigações sobre o mundo físico, no que diz respeito aos desenvolvimentos tecnológicos, no que diz respeito à vida na Terra, à vida material, ao uso desses corpos que nós temos, cabe à ciência buscar as informações e cabe à doutrina assimilar. Então, olha só que coisa interessante. Lá no item 300 do Livro dos Médiuns, já lá no finalzinho, tá? Que é no capítulo, peraí que eu estou abrindo aqui, no capítulo que trata das contradições e das mistificações, é o capítulo 27 da segunda parte. E aí Kardec comenta, né, ele já vai comentando, já vai falando, e observa o seguinte, já orientado pelos Espíritos. Para que serve o ensino dos Espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? E é verdade, porque sim, se um Espírito diz alguma coisa, se a gente não tem certeza da elevação desse espírito, fica muito difícil confiar. É a mesma coisa que chegar um influenciador digital desse da vida, que a gente sabe que não conhece nada, que mal sabe tocar guitarra na frente das câmeras e começar a dar informações sobre infectologia, sobre virologia. A gente vai acreditar numa criatura dessa? Não vai acreditar nem no encarnado que faça isso, nem no espírito que faça isso. Então, Kardec chama a nossa atenção aqui para a necessidade de conhecer quem está falando. Qual é a categoria de espírito que está falando? E mais, não é só o nome. É se realmente a mensagem corresponde à elevação. E aí o codificador prossegue. A resposta é fácil. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens. E entre duas doutrinas, preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. Assim se deve proceder com os espíritos, se entre eles há os que não estão acima da humanidade.
Muitos também a ultrapassam, e esses nos podem dar instruções que em vão buscaríamos com os homens mais instruídos. Aqui que vem a importante. Devemos nos aplicar em distingui-los da turba dos espíritos inferiores, caso queiramos nos esclarecer. Então, essa é uma questão importante. A gente precisa sempre raciocinar. Veio do mundo espiritual, mas qual lado do mundo espiritual que veio? De qual parte do mundo espiritual veio essa informação? Do lado elevado, do lado superior, do lado dos espíritos sérios, ou do lado dos espíritos brincalhões, dos espíritos mistificadores, ou dos pseudo-sábios, aqueles que acham que sabem? Não é isso? E aí, quando a gente começa a ter esse questionamento, a gente é menos enganado, a gente é menos iludido. E com relação à descoberta da Terra, não imaginemos assim, o espírito bem podia vir aqui e transmitir para a gente a cura da doença, porque resolveria esse problema todo que nós estamos passando. Mas, quando nós amadureceríamos para não sermos causadores de comportamentos que adoecem? Se nós não tivéssemos que fazer um esforço grande para descobrir a cura da doença que, de alguma maneira, nós contribuímos para que se instalasse no nosso planeta, na nossa sociedade. E aí, ainda no Livro dos Médiuns, agora nas questões que podem ser propostas aos espíritos, Allan Kardec vai aprender com eles o seguinte: olha, não vamos imaginar que caiba aos espíritos invadir a seara da ciência. Assim como não cabe à seara da ciência material, das ciências físicas, terem opinião a respeito do mundo espiritual. Cada coisa na sua alçada, cada ordem de conhecimentos com os seus trabalhadores, com os seus pesquisadores. E aí, lá no item 294 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec assim, perguntas sobre as invenções e descobertas. Porque é bem essa questão. Por que os espíritos sérios não deram ainda a cura? Não deram ainda a receita para resolver o problema? Só tem aparecido receitinha falsa. Só tem aparecido indicação que não tem resultado nenhum. Ou seja, prova que são espíritos mistificadores que estão transmitindo essas comunicações. E aí Kardec pergunta, lá na questão 28 desse item 294. Os espíritos podem guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas, aqui especificamente sobre o mundo físico. Um desenvolvimento tecnológico. A gente lembra lá naquele filme do André Luiz, que foi veiculado, que lá no mundo espiritual eles tinham tecnologias muito mais avançadas de comunicação do que existiam na Terra na década de 40 do século passado. Mesmo assim, nós não vimos nenhuma vez o Chico Xavier informando que existia um tablet, que existia uma rede de comunicação no mundo espiritual, tipo a de computadores que nós temos hoje. Porque eles esperaram que a humanidade amadurecesse. Eles esperaram que cada criatura tivesse o nível de maturidade, o nível de entendimento para não usar mal. E a gente ainda usa mal a tecnologia que desenvolve. A gente começa desenvolvendo tecnologia para fazer arma, para poder ter dominação sobre os outros. E só depois que aprende que isso faz mal, é que começa a buscar o uso da tecnologia de forma saudável. E aí os espíritos responderam a Kardec assim: a ciência é obra do gênio. Só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe bastasse, se não interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se um sábio, né? E aí ele dá aquela machadada, né? Para as pessoas poderem pensar, puxa vida, mas é isso mesmo? É isso mesmo. E ainda complementa o espírito respondendo, olha, Deus disse ao homem, tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Então não vamos imaginar soluções fáceis, soluções que venham lá do mundo espiritual mágicas para resolver os problemas que nós temos que equacionar aqui, senão a gente não amadurece. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, dizem os espíritos a Kardec, para que lhe serviria a inteligência? Seria como um estudante cujas tarefas fossem feitas por outra pessoa. E aí o estudante que dá o dever de casa para alguém fazer e entrega para o professor, ele acha que é esperto a beça. Mas na hora dele ser testado naquele conhecimento, principalmente quando é um estudante de uma carreira profissional, quando ele vai ser testado naquele conhecimento e ele não tem, aí ele percebe o mal que ele fez a ele mesmo, tentando dar o golpe, tentando colar. Então aqui os espíritos dizem assim, não adianta, no mundo espiritual não dão cola. A gente vai ter que estudar, a gente vai ter que pesquisar, a gente vai ter que se desenvolver para poder encontrar os desenvolvimentos, encontrar o progresso tecnológico que nós desejamos. Senão fica muito fácil para os espíritos e aí qualquer tolo, qualquer pessoa boba poderia de repente se tornar um gênio, patentear uma invenção. Olha só, imagina um médium, né, se fosse possível,
em que a espiritualidade confiasse a ele uma informação importantíssima sobre um desenvolvimento tecnológico. E aí ele vai lá e faz a patente desse desenvolvimento tecnológico. Essa criatura não vai ganhar uma fortuna sem fazer esforço nenhum. Vocês acham que os espíritos vão se prestar a isso? Vocês acham que os espíritos superiores vão se prestar a esse tipo de papel? De jeito nenhum. Espírito superior não dá cola. No máximo ele entrega o livro para a gente poder estudar. E é isso que deviam fazer os colegas sérios aqui no mundo físico também. Lá no item 29, ele pergunta aos amigos espirituais, Kardec, puxa vida, então eles não vão ajudar em nada? Os espíritos não inspiram? Porque a gente fica buscando inspiração, né? Quando a gente está lá tentando resolver um problema assim, ai meu Deus, me ajuda. A gente está fazendo uma invocação. Está solicitando informação do mundo espiritual para poder realizar esse tipo de desenvolvimento. E aí Kardec pergunta, na questão 29 do item 294, em suas pesquisas, o sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos? E aí os espíritos respondem, isso é muito diferente. Olha só como é diferente, né? Olha aquela questão. Sem esforço, os espíritos não ajudam. Com esforço, eles são os nossos companheiros, os nossos parceiros. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir a sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo e lhe inspiram as ideias necessárias mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito, pois é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em execução. Então não vamos ficar imaginando soluções milagrosas, informações que venham, e a gente de vez em quando está invertendo isso, né? A gente quer que a informação do mundo espiritual seja superior à informação da ciência sobre o mundo material. E a respeito disso, Allan Kardec já conversava conosco, já discutia isso com a gente lá no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 7, quando Allan Kardec fala, porque assim, na época da codificação, a grande oposição aos descobertas espíritas, às informações dos espíritos, vinha exatamente das classes mais ilustradas, dos cientistas. Eles eram céticos. Eles têm obrigação moral de duvidar de informações que não sejam comprovadas cientificamente. Um cientista que aceita sem pensar qualquer informação não é um bom cientista. Então Allan Kardec fala, essas pessoas, elas olham tudo pela ótica da sua área de conhecimento. Eles têm mais dificuldade até de entender o mundo espiritual, porque eles olham o matemático por uma equação, o fisiologista pelo funcionamento do organismo, o químico pelas reações químicas que acontecem. Então, Allan Kardec vem trazendo informações, olha, é importante que nós entendamos que a doutrina espírita é uma área científica totalmente nova e que precisa de métodos novos, de pesquisadores também diferenciados. Hoje, a gente precisa ter cuidado para não invadir a área da ciência. Para não querer, como cientista espírita, como médium espírita, ou como espírita estudioso, invadir o campo da ciência. Eu acredito mais no benfeitor espiritual lá do meu centro do que em todos os infectologistas. Então eu vou sair sem máscara por aí e vou sair me aglomerando. Porque o espírito lá no meu centro disse que eu posso me aglomerar. Esse espírito é um obsessor e você nem sabia. Então, lá no Livro dos Espíritos, como eu falava, no item 7, na introdução, Allan Kardec fala uma questão, eu vou ler o texto aqui, e a gente vai perceber como hoje, século XXI, a gente precisa inverter esse texto, inverter o sentido, o sinal desse texto, olha só. Tirai-o daí e eu verei sempre, falando dos sábios, né? Sempre delirar, por querer submeter tudo ao mesmo crivo, a uma consequência de fraqueza humana. E aí Kardec diz, consultarei, pois, de bom grado e com toda a confiança, um químico, sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre a força motriz. Hão, porém, de permitir-me, sem que isso afete a estima que tem direito por seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. E olha que o arquiteto às vezes pode ter uma percepção musical muito mais apurada até do que alguns de nós espíritas que querem questionar os cientistas com base na informação do WhatsApp que recebeu no grupo da família, que recebeu no grupo político. É absurdo. Nós espíritas nos dizemos adeptos da fé raciocinada. Onde está o pensar a nossa fé quando nós fazemos isso? Por isso que eu digo, esse texto do Livro dos Espíritos ele pode ser invertido. A gente vai consultar um microbiologista sobre a ação dos micróbios. A gente vai consultar um infectologista sobre essa infecção que está correndo por aí.
um virologista sobre o metabolismo do vírus, sobre como o vírus se propaga, sobre como o vírus sofre mutações. E vamos deixar que os espíritos tratem de nos instruir sobre a vida moral, sobre a vida espiritual, porque a opinião deles, principalmente como nós não sabemos qual é a origem desse espírito dizendo isso, porque tem espírito aí até receitando tal do tratamento precoce que é preconizado por um certo governo desgovernado, né? E a gente começa a perceber o seguinte, esse espírito não está com nada. Esse espírito de cientista não tem nada, então abramos o olho. Vamos deixar cada conhecimento com os seus pesquisadores e ouvir a ciência. E ouvir os progressos da ciência, porque se nós tirarmos o raciocínio da nossa fé, nós nos tornaremos fanáticos piores do que aqueles que acendiam fogueiras na Idade Média achando que estavam salvando a alma das pessoas quando queimavam o corpo delas. Porque é isso que nós vemos acontecer. Nós temos visto essa cisão, algumas vezes acontecendo dentro do movimento espírita, porque as pessoas deixaram de raciocinar a fé, de pensar a fé que têm. Do contrário, a gente começa a achar que, olha, meu Deus do céu, o Espírito está dizendo, então eu tenho que fazer, porque foi o Espírito que disse, mas todas as descobertas da ciência, todos os desenvolvimentos científicos estão mostrando um outro sentido. Como vai ser racional que a gente acate o que um médium disse, ou que um Espírito disse através de um médium, se a gente não tem segurança absoluta, confiança absoluta? Ah, mas o médium é famoso. Mas o médium tem uma história de trabalho muito séria. Ótimo. Isso já é um ponto favorável ao que ele diz. Mas mesmo esse médium, famoso, conhecido, com um longo período de trabalho, se ele começar a falar bobagem, se ele começar a falar coisas que ferem o bom senso, a gente tem que deixar de mão e seguir o bom senso. E seguir aquilo que realmente tem a ver. Porque senão nós vamos nos iludir. Está cheio de livro aí trazendo informações truncadas do mundo espiritual que a ciência não confirma. E aí Kardec diz, mas a ciência não sabe tudo. Nenhum de nós está dizendo isso, ao contrário. É proposta da ciência e é proposta da doutrina espírita ir ao longo do tempo, com um acréscimo de conhecimento, com um acúmulo de informações que vão chegando, com novos testes, com novos instrumentos, mudar de posição. Mudar de conceitos. É natural que a ciência progrida. É natural que nós mudemos de posição, mas com base no raciocínio. E não no disse-me-disse de WhatsApp, gente. E não no post que foi colocado lá no Instagram, no Facebook, em que as pessoas não sabem nada e estão transmitindo receita, estão transmitindo informações por aí. É muito grave isso. É tão grave que a gente às vezes esquece, se é doutrina de fé raciocinada, se é uma doutrina que nos faz pensar, nós temos pensado. Em vez de a gente ficar buscando informação, mas o presidente do centro colocou no grupo do centro aquela mensagem que o médium famoso recebeu. Tudo bem. O presidente do centro pode ter recebido a mensagem de alguém que não é confiável e transmitiu. Já aconteceu. Há um tempo atrás, a gente viu circular nas redes sociais pelo menos umas 3 vezes a notícia da desencarnação do Richard Simonetti. Só da última vez é que foi de verdade, o resto era tudo fake news. Então, rede social, né, sem checar as informações, sem comparar as informações, e essa é uma questão muito importante. Agora eu vou sair da introdução do Livro dos Espíritos e vou lá para a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec trata lá do controle universal dos ensinos dos Espíritos, uma informação para ser considerada base doutrinária, ela tem que ser dada por vários espíritos, em vários grupos diferentes, tá? Versando sobre o mesmo assunto e mostrando concordância, consonância de ideias. Porque se for revelação num mesmo grupo, vários espíritos no mesmo grupo dizendo, pode ser o mesmo espírito, diz Kardec, enganando um monte de médiuns. Se a gente tiver só um grupo, só um médium dando aquela revelação, é menos confiável ainda. Então, a grande força de convicção para nós é que uma informação seja, primeiro, de acordo com a razão, porque nem sempre a maioria, porque de vez em quando o pessoal começa, a voz do povo é a voz de Deus. Se a maioria está dizendo é porque é verdade, a maioria pode estar mal informada. A maioria pode estar indo buscar informação lá no mesmo grupo WhatsApp que a gente foi se desinformar. No mesmo Facebook que a gente foi se desinformar. Então, numericamente, não é a primeira das convicções, das fontes de convicção. A primeira fonte de convicção sobre uma informação, gente, tem que ser o bom senso. Uma informação boa, uma informação nova, não pode ferir a razão. Não pode ferir o bom senso. Então, a gente tem que ficar muito alerta. Tem que ser cético, sim. O Espírito Erasto não diz lá no Livro dos Médiuns que é preferível a gente rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira que seja? Então, se a gente recusar uma informação hoje, porque ela ainda não está comprovada, porque ela ainda não tem confirmação em vários grupos de vários espíritos e não tem chancela da ciência,
Daqui a algum tempo, se ela for verdadeira, ela prevalece. Se ela for falsa, ela cai no esquecimento. Quantas doutrinas caíram no esquecimento porque eram falsas? E chegaram a ter muitos profitentes. Então é importante a gente estar atento a isso. E Allan Kardec não nos deixou órfãos, não nos deixou sem diretriz. Ah, mas Kardec, né, não imaginava assim. Imaginava sim, no livro A Gênese, até porque a gente já está chegando aqui na nossa meia hora disponível para exposição. No livro A Gênese, Allan Kardec faz uma proposta muito interessante que nós deveríamos, espíritas do século XXI, pensar em aplicar mais, pensar em utilizar mais. Eu fico muito preocupado com o que eu tenho visto na divulgação, principalmente em redes sociais. Outro dia desse, por um acidente, por aqueles loucuras de algoritmo, o algoritmo de uma rede social me levou para uma postagem de uma pessoa conhecida nossa, que estava lá dizendo assim, olha, eu garanto que tal medicamento é bom como tratamento precoce, porque eu tomei e no outro dia acordei bem. Gente, calma lá, uma única experiência e o indivíduo já assume que aquilo ali é bom e que aquilo ali cura, sem nenhuma informação, sem nenhum teste. E aí é lógico, as postagens seguintes vieram numa onda de deboche, numa onda de questionamentos, porque a pessoa se expôs, a pessoa se colocou de uma forma equivocada. Então, o codificador, ele nos coloca muito tranquilos. Olha, vamos ser muito atentos, muito vigilantes em relação às informações que nós adquirimos. Estamos num momento muito delicado da nossa sociedade. Principalmente em relação a esta pandemia, em que as coisas se agravam no nosso país, a desinformação tem causado tantas mortes quanto o próprio vírus. Tem levado pessoas a se expor de uma maneira equivocada, fazendo com que elas depois venham sobrecarregar o sistema de saúde e tudo mais. Então, é importante a gente buscar informação segura, informação que possa ser checada, informação que possa ser verificada em outras fontes. Está na hora de sair do WhatsApp para buscar informação. Está na hora de buscar informação em outra. Ah, mas eu só consigo consultar nas redes. Beleza. Consulta várias fontes. Observa se a fonte é confiável, que a gente tem que ter noção disso. E aí Allan Kardec, na Gênesis, como eu ia falando, lá no item 55, ainda no capítulo 1 da primeira parte, ele vai falar para nós a respeito dessa aliança que a doutrina espírita precisa ter com a ciência. Nós espíritas do século XXI, algumas vezes nos distanciamos das conquistas científicas por puro fanatismo, porque é cômodo não pensar, é cômodo não raciocinar. Ah, o Espírito disse, o guia disse, o presidente do centro falou, então eu não preciso pensar a esse respeito, eu não preciso ir lá checar se a fonte é verdadeira e segura, porque foi o presidente do centro que disse, porque foi o Espírito guia do centro que disse. E às vezes pode ser um momento infeliz, uma infiltração de um espírito mistificador, uma infiltração de um espírito pseudo-sábio, aquela criatura que transmite a informação pode ter interpretado a informação de forma errada, e tudo isso vai se acumulando ali, gente. Tudo isso vai se transformando numa bola de neve de desinformação. E aí olha só como Allan Kardec é interessante, é generoso para nós. Lá na Gênesis ele diz o seguinte, no item 55. Um último caráter da revelação espírita a ressaltar das próprias condições em que ela se produz é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Então, a doutrina espírita é uma ciência de observação. O espírita precisa ser questionador. Diante dos fatos, a gente não tem argumentos, mas precisa ter explicação dos fatos. Porque tem um monte de prestidigitador que faz mágica, que parece fenômeno espírita e que não é. Não é verdade? E aí Kardec ainda prossegue, olha só. Por sua essência, ela central, contrai aliança com a ciência. Por sua essência, ela contrai aliança com a ciência, que sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, autor daquelas leis. Então a ciência é nossa amiga, é nossa auxiliar na descoberta das questões do mundo, no perceber o mundo em torno de nós. E aí Kardec ainda vai chamar mais atenção aqui, olha só. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado ou o que ressalta logicamente da observação, interessando a todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas. Então, nós espíritas, diante de uma informação que a ciência nos traga comprovada, nós assimilaremos.
Nós não vamos nos recusar. E ele vai adiante. De qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. O espiritismo deixaria de progredir se não abraçasse os progressos que a ciência traz. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. E agora a cereja no alto do bolo, né, gente? Para a gente poder levar isso para reflexões agora a partir da próxima parte. Caminhando de par com o progresso, entendamos aqui progresso, a ciência, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, em épocas de fake news, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos aqui presentes na reunião do Paulo de Tarso, a gente precisa ter muito cuidado para ir buscar, para ir checar, para verificar as fontes das informações que nós temos. E é isso que nós deixamos com mensagem. Em épocas, em período de fake news, no dia da mentira, que é hoje, 1º de abril, que nós espíritas nos apeguemos à busca da verdade. Mas a busca da verdade indo mesmo a fontes, fontes seguras, fontes confiáveis. Porque tem muita gente que só quer revelações do mundo espiritual. E ali no livro dos médiuns a gente viu bem, né? Não cabe aos amigos espirituais, não cabe aos espíritos superiores resolverem para nós os problemas que nós precisamos resolver. Fazerem para nós os desenvolvimentos científicos, trazerem as informações dos progressos da ciência que nós temos obrigação de pesquisar. E aí, em relação ao momento que nós vivemos, ouçamos o que nos dizem os cientistas. E eu volto lá. Entre ouvir um infectologista e a médium da nossa casa, eu prefiro ouvir o infectologista. Pelo menos eu sei que aquela fonte ali se dedicou, se debruçou e principalmente ouvir aquele infectologista e mais uns 2 ou 3 em torno. Porque a opinião de uma andorinha só também pode ser muito equivocada, não é, gente? Tenhamos consciência disso. Eu trouxe a ideia de que hoje era 1º de abril, era dia da mentira, para que a gente pudesse, como espírita, ser convocado a refletir mais, a raciocinar mais. Tá? O conhecimento da verdade, verdade mesmo, não essa que é usada como bandeira política aí para disseminar a mentira, porque é exatamente isso que fazem essas fontes que recorrem lá ao João 8,32, que elas dizem, conhecereis a verdade vos libertará, e mandam mensagem assim, olha, não vão buscar informações em outros grupos não, só aqui no nosso grupo é que nós temos a verdade para vocês. Essas pessoas são espíritos enganadores, são obsessores encarnados, que estão querendo afundar a nossa sociedade, a nossa humanidade em períodos de mais sombra e de mais sofrimento, quase num retrocesso à Idade Média. Então, nós espíritas, abracemos sim, com convicção, as informações que os benfeitores espirituais sérios nos trazem, que os espíritos elevados nos trazem, mas também aprendamos a dar crédito àquilo que os desenvolvimentos da ciência humana trazem sobre o mundo físico. Sobre o mundo espiritual, ouçamos os espíritos. Sobre o mundo físico, ouçamos aqueles que têm o dever de pesquisar o mundo físico. E eu desejo a vocês muita paz, boas reflexões para a nossa noite, e nós agora podemos então retornar lá à nossa sala, abrir as nossas câmeras, abrir os nossos microfones e passar ao nosso momento de comentário. Silvia chegou tarde, mas chegou. Tanta coisa que, né, que a gente vê no espiritismo e hoje a ciência vem comprovar, então a gente tem que estar atento realmente às coisas, porque são pesquisas sérias, pessoas dedicadas trabalhando, então eu acho que a gente desmerecer isso é até uma covardia, né? Desmerecer. No mínimo é uma demonstração de muita ignorância, né? Porque você recusar a informação de alguém que se preparou, que estudou, que está atento àquilo, né? Que lida com aquela área do conhecimento há muito tempo, para dizer assim, não, mas o espírito disse diferente, ou o médium disse diferente. Gente, né? Há um tempo atrás, né, a gente teve a oportunidade de comentar, olha, é um livro que veio de um médium famoso, mas as informações que estão ali não estão de acordo com os desenvolvimentos científicos atuais. Então a gente tem que olhar com muita reserva, tem que olhar com muito cuidado. O Maurício, outro dia eu recebi um negócio de uma vacina, que aí você tem que tomar tal hora, no braço tal. Eu falei, gente, como que a espiritualidade... É só uma questão da gente raciocinar um pouco, né?
Como que a espiritualidade então fala? Então, assim, quem não tem o braço direito, então, não pode ser vacinado, né? Porque, tipo, só pode tomar em determinado braço. Então, assim, são umas coisas que a própria lógica já desmonta e a gente tem que estar lúcido e atento para isso, porque a mensagem do evangelho é para todos, por todos, né? Não classifica, não escolhe o horário. Então, é nesse horário, para essas pessoas dessa religião vão ser. Então, aí você já vai por terra, né? Já vê que é um espírito mínimo. Né? Não ia fazer uma coisa dessa, então... E até porque nesse... Socorro. Pode ir, Socorro. Maria Luísa, já vou chegar em você. Diga lá, Socorro. Até porque nesse momento, né, onde, assim, são tantas mortes, são tantas... pelo mundo, né, o nosso país se encontra numa situação que ela está bem triste. Então, se realmente tivesse uma cura mágica, já estaria sendo aproveitada, né? Não estaria acontecendo, não seria tão real o que a gente está vendo por aí, né? Porque tem muitas pessoas muita gente querendo se enganar, né? E acreditar que comigo não vai acontecer. E assim, se põe em risco e põe os que estão próximos em risco também, né? É preciso se ter atenção, cuidado e responsabilidade com tudo o que está acontecendo à nossa volta, né? É um momento de pensar e repensar nas atitudes que a gente está tomando. E essa é uma questão que você colocou que é importante. Gente, a espiritualidade não quer que a gente sofra. Eles estão ajudando. Lembra que a gente leu lá no item 29, a questão 29 do item 294 do Livro dos Médiuns? Os benfeitores espirituais ajudam, mas é necessário que a gente faça a nossa parte. Uma vez eu coloquei num dos vídeos uma tirinha que era um espírita chegando para você, olha, você não vai se proteger, você não vai se cuidar dessas coisas. Não, eu confio na espiritualidade. Aí depois a criatura aparece lá no hospital, internada, com soro, aquela coisa. Poxa, mas por que os espíritos não me ajudaram? Aí o benfeitor espiritual, mas meu filho, eu te orientei, eu pedi aquele seu amigo para falar para você usar máscara, para você ficar longe. Você não me ouviu, então? É o tipo da situação que, assim, esperar que a espiritualidade resolva um problema de forma fácil, um problema difícil que nós criamos, nunca vai dar bom resultado. Maria Luísa, você tinha começado a comentar alguma coisa? Maurício, hoje eu li um texto sobre fake news. E a fake news sempre existiu. Só que com a internet, com a globalização, as notícias correm muito rápido e as pessoas não verificam, né? Não vão pesquisar para ver se realmente em fontes seguras, se aquilo que ele está repassando é verídico. Pois é. E outro, atinge a todas as classes sociais, né? Assuntos econômicos, políticos, a todas as classes sociais se atinge. E com a globalização, a multiplicação do repasse da informação se dá de forma muito rápida. E isso não vem a colaborar para as políticas públicas, né? E a ciência está aí para servir, né? Então, são problemas hoje muito graves, que você pode acabar com a reputação de uma pessoa, você pode, como você mesmo falou, divulgar uma informação de saúde que pode prejudicar muita gente. Então é importante para nós espíritas a checagem. Por favor, gente, grupo de WhatsApp não é fonte de informação. Grupo de WhatsApp não deve ser fonte para gente transmitir informação, tá? Porque de vez em quando você pegar assim, isso aqui é legal, e o link eu fui lá e chequei. Aí a gente passa. E aí na sequência, porque os algoritmos são perversos, né? Na sequência daquela pesquisa vem um monte de notícias falsas acopladas. E aí alguém que clicou naquele link, que vai lá ver o vídeo, que vai lá ver a notícia, ele vai depois ver um monte de outras notícias falsas. Então a gente tem que ter muita cautela quando transmite informações, principalmente nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos grupos, né, de Facebook da família, essas coisas, porque a gente pode estar fazendo um desserviço para a sociedade. E principalmente eu fiquei chocado de ver nessa rede social que eu falei, a pessoa conhecida dizendo que a ivermectina salvou a vida dele, porque ele tomou antes e não pegou a doença. Acordou no outro dia bem. Gente, por favor, né?
Desde quando remédio de velho vai matar coronavírus e fazer isso? A pessoa bebeu água. Muitas pessoas têm uma resposta muito leve a essa doença. E aí, porque elas tomaram uma determinada medicação que não é indicada para ela e acham que aquilo serviu para ela, serve para todo mundo. É a inversão dos valores aqui. Em vez de a gente fazer a ciência pesquisar numa grande amostragem, tirar as conclusões dessa amostragem grande e propor aos indivíduos que eles façam uso do desenvolvimento, os indivíduos estão fazendo testes neles mesmos e dizendo que aquilo serve para todo mundo. Isso é muito grave, isso é muito errado, né? Então a gente tem que estar atento, espírita principalmente atento, para não jogar lenha na fogueira, né? A questão toda é o seguinte, de vez em quando as pessoas eu vou lá comentar que essa criatura falou uma besteira, aí você começa a jogar lenha na fogueira. Você começa a, como dizia o Boechat, né, aquele que desencarnou, não vou bater palma para maluco dançar, ficar dando crédito a essas criaturas, ficar rebatendo essas criaturas é só alimentar a desinformação. Tudo que elas querem é ganhar plateia. É ganhar, né, alguém que fique lá rebatendo, dizendo que elas estão erradas, porque elas começam a vir com teorias conspiratórias uma atrás da outra, tentando provar que elas estão certas e ganhando audiência. Elas falam para a própria bolha, elas falam para os que pensam como elas. Elas não estão tentando ser convencidas, nem convencer aqueles que não pensam como elas. Elas só querem fortalecer a bolha. Então é importante a gente não entrar na bolha, furar a bolha. De vez em quando, para algumas pessoas que a gente acha que tem bom senso, que podem estar sendo arrastadas para a bolha, a gente manda uma mensagem, a gente manda um questionamento, mas não ficar no debate. Debate não vai nos adiantar em nada. Divulguemos a verdade. Esta colocada aqui pela doutrina espírita, esta que é embasada no desenvolvimento da ciência, esta em que o espiritismo, em reconhecendo que estava errado numa determinada posição, ele assume a posição correta e divulga essa posição. Tá? Então nós não vamos divulgar nada que não seja constatado, comprovado, principalmente naquilo que diz respeito à ação no mundo físico. Sobre o mundo espiritual, eu disse, os espíritos têm mais conhecimento e mais informação do que qualquer cientista na Terra. Por isso Kardec disse o que disse lá na introdução do Livro dos Espíritos. Mas sobre o mundo físico, os espíritos não devem dar informações que as criaturas humanas não se esforçaram para buscar. Não se esforçaram para conquistar ainda. E é disso que a gente tem que estar atento, para não ser disseminador de fake news. Para não ser propagador de fake news. Tudo bem? Mais algum comentário? Mais alguma observação? Maurício, Oi, diga. Peraí, Vânia, vamos a Ana primeiro e depois a Vânia. Não, se quiser, pode falar, Vânia. Então vai, Vânia. É uma pergunta, assim, Maurício, sobre... Porque tem umas fake news que são muito bem elaboradas, né? Então, as pessoas se prestam a isso. E com esse seu comentário, né, sobre as pessoas que gostam de ganhar mídia, gostam de visibilidade, esse é um caminho, talvez essa pessoa tenha um desvio, né, de personalidade, eu não sei, mental, né? Não sou profissional da área, mas pode ser que tenha, e aí faz isso e sente aquele prazer. Mas também pode ter a indução de espíritos inferiores trabalhando nessa legião de pessoas encarnadas, preparando essa quantidade imensa de fake news para piorar a situação. Né? Semelhante atrai semelhante, Vânia. Se você tem propagador de fake news no mundo físico, você tem propagador de fake news no mundo espiritual. Allan Kardec classificou esses espíritos de pseudo-sábios. Eles têm um linguajar elaborado, eles conseguem vestir a mentira com aparência de verdade. Mas é vazio de conhecimento, é vazio de conteúdo. Então você tem sim, agora não vamos atribuir a influência espiritual como a causa, ela é consequência. Porque existe uma pessoa intencionada, querendo ganhar plateia, querendo divulgar mentira, que gosta, que tem prazer em divulgar mentira, vai se aproximar dela um espírito que gosta de divulgar mentira. Tá? A gente jamais pode, nesse ponto, né, ser frouxo o suficiente para achar assim, não, os obsessores fazem tudo, a gente é só vítima. Nunca, nunca. Na verdade, o obsessor só se liga àquele que dá espaço para se ligar. Então, sempre a influência espiritual é consequência da inferioridade do encarnado. Nunca é a causa da inferioridade dele. Ana? Não, em relação a essas pessoas, né, que têm o hábito de defender essas ideias erradas com unhas e dentes, eu tenho a sensação que quanto mais a gente tenta falar com essas pessoas, mais elas se convencem que elas são as certas, mesmo comprovando cientificamente, mesmo mostrando dados reais de pesquisa, essa questão da ivermectina, da cloroquina, da não sei o quê. E quanto mais a gente mostra dados que aquilo não é real, aquela situação não é real, mais eles se convencem que é um complô, que o mundo inteiro está de complô, né? Que são as situações que eles acham que são criadas especificamente por baixo dos panos, não sei o que, e se convencem ainda mais
das questões deles. É tão, assim, surreal. Mas os divulgadores de fake news são também divulgadores de teorias conspiratórias, né? Sim. E teoria conspiratória você não refuta, porque o indivíduo quer acreditar naquilo. E aí toda vez que você tenta refutar, ele diz, você está fazendo isso por causa desse complô que existe para que a gente não tenha informação. Então eles nunca vão aceitar a informação correta, quer dizer, qualquer informação diferente daquela que eu quero acreditar é um complô para que eu não tenha a informação que eu quero acreditar. Olha que loucura isso, né? O quanto que isso é um nível de perturbação mesmo dos sentidos, de abrir mão do raciocínio. Gente, espíritas estão fazendo isso. Pessoas que se dizem espíritas, pelo menos. Eu não classificaria de espírita de verdade, né? Porque a gente vê lá, por exemplo, no Evangelho, Kardec dizendo, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que fazem domar suas más tendências. Então a gente não tem que ter atestado de santidade para ser espírita, mas tem que ter pelo menos um atestado de inteligência, buscar estudar, buscar se informar, e não ficar nessa circulação de teorias conspiratórias que acontecem por aí. É complicadíssimo. No dia desse eu estava vendo um vídeo de um médium também famoso e conhecido, difundindo teoria conspiratória, de criação de laboratório de doença, aquelas coisas todas que a gente já ouviu falar em grupos de teoria conspiratória. Aquilo é nítido que está em grupo de teoria conspiratória. Só aquele grupo professa aquele tipo de ideia. Nada, não existe nenhuma base, nenhuma sustentação científica para que aquilo ali seja confirmado. Principalmente que seja confirmada a má fé na criação como uma arma biológica, gente. Olha quantos absurdos. E nós vemos companheiros, frequentadores, trabalhadores de casas espíritas aderindo a isso. Estava conversando com um dirigente de uma casa numa outra cidade aqui perto, ele estava preocupadíssimo, porque um desses grupos mais radicalizados porque queria retomar as reuniões presenciais de qualquer jeito, queria porque tinha que fazer reunião pública de novo, porque os espíritos precisavam trabalhar, porque os espíritos precisavam fazer caridade. Gente, os espíritos nunca pararam de trabalhar e nunca pararam de fazer a caridade. Nós espíritas é que nos trancamos de vez em quando nas nossas casas e esquecemos de fazer o bem e a caridade. Mas os espíritos nunca pararam. Eles sempre continuaram. A gente não tem reunião de desobsessão, não se preocupe. Quem leu obras sérias sobre obsessão e desobsessão sabe. A maior parte da desobsessão acontece no mundo espiritual, não acontece na reunião pública, na reunião de mediúnica de desobsessão. É lá no mundo espiritual, durante a noite, durante o sono, que os espíritos fazem as doutrinações mais sérias, mais intensas. Então os espíritos estão sempre trabalhando. Nós é que precisamos seguir o exemplo deles e trabalhar mais também. E não cair em lorota, e não cair em divulgação de fake news. Tudo bem? Mais alguma observação, pessoal? Helena, você abriu o microfone, vai falar? Não, eu fiquei pensando, nesse período, então, eles devem estar trabalhando muito mais, tanto quanto. E como que alguém pensa uma coisa dessa, né? Que tem algum espírito parando, né? Tem, o pessoal fica assim, mas como é que vai ser sem trabalho mediúnico na casa? Como é que os espíritos vão trabalhar? Eu fico assim, você não leu nada mesmo, né? Não leu nenhum livro sério sobre mediunidade, porque os espíritos nunca deixaram de trabalhar. E quando não tinha doutrina espírita, gente? Quando é que os espíritos superiores trabalhavam? Como é que os espíritos superiores trabalhavam? A codificação é do século XIX. E aí só existia o espírito superior para trabalhar do século XIX para cá? Olha o absurdo. Olha a falta de raciocínio. A gente encontra até nas obras comentando, né, que eles enviam espíritos para missionários, para nos ajudar, ou já nos ajudar em vários momentos nossos de crescimento, de crescimento mesmo, expansão mesmo da mente, de compreensão em diversas áreas, quer dizer, do aprendizado, as civilizações foram se aprimorando, então foi havendo um processo evolutivo, e atuando, né, e nos ajudando ao longo desses anos todos, como dessas civilizações todas, né, isso está registrado nas obras também, a gente tem que lembrar disso, dos grandes nomes. Né? Pensar um pouco mais, raciocinar um pouco mais a nossa fé. Por isso que eu chamei o tema de hoje, a fé raciocinada e o conhecimento da verdade. Porque só quando a gente raciocina a nossa fé que a gente tem chance de compreender um pouco da verdade. Se ficarmos de crendices, se ficarmos de fechar os olhos, os espíritos dizem, eu não preciso pensar, aí é que a gente vai cair no buraco. Tudo bem? Uma coisa também Oi, peraí, agora Beth. Calma aí, Ana, Beth. Eu recebi aí uns vídeos
Tem pessoas que se vestem de médico, diz que é médico daquela área e fala um monte de... Quando você começa a olhar aquele negócio, tem coisas ali que, sinceramente, acho que até um leigo está vendo que aquilo está errado, né? Não é? E se fala, se sou médica, sou doutora, não sei das contas, essas também, infelizmente... Fake news, né? Fake news até no diploma. Tem pessoas que acreditam, né? Mas olha só, no começo da pandemia, no começo desse processo de isolamento, de preocupação, no ano passado ainda circulou muito pela internet. Eu recebi pelo menos umas 3 vezes em grupos de WhatsApp um videozinho de um indivíduo que se dizia químico autodidata. Não sei se vocês lembram disso. E aí falando um monte de atrocidades. Meu Deus do céu, a gente que estudou química há tantos anos fica assim... Como é que alguém acredita num trem desse? Como que uma criatura tem coragem de chegar diante da câmera e falar esse monte de bobagem? E ainda se apresentar como um químico autodidata. Aí eu desmontei os argumentos numa das vezes que me mandaram. Falei, é isso aí. O que ele está falando é bobagem por causa disso. Gente, né, a gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar a nossa fé. Tudo bem? Mais algum comentário, pessoal? Não? Então eu vou fazer o seguinte. Vinícius está aí ainda, né? Você faz a prece pra gente poder encerrar. Eu agradeço a todos vocês. Lembrando que a nossa campanha de arrecadação de gêneros do Coelho continua, né, em ação. Helena, quando é que vai ser a distribuição mesmo das cestas? Dia 8, da semana que vem, né? Helena, você tinha comentado lá no grupo uma data. Deverá ser a partir do dia 10, 11 em diante. Porque então, entre 6 e 9 nós estaremos organizando, colocando tudo arrumadinho e aí porque as pessoas pedem, né, para guardar o início do mês, a gente está esperando. Então, entre 6 e 9 a gente está fechando tudo para distribuição. Tem lá no nosso grupo a listazinha do que pode ser doado, o Pix da Clarice, se alguém quiser doar em espécie, para depois a gente comprar o que estiver faltando. Vinícius está fazendo um flyer bonitinho para a gente poder divulgar também para outros grupos. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo, porque os pedidos estão chegando. Outro dia desse eu recebi de uma aluna nossa da Rural um pedido de ajuda para os catadores de recicláveis, porque muitos estão passando fome. Eu falei, minha filha, a gente tem uma lista de 25 famílias, só está conseguindo mal dar conta de assistir 6, 10. Então, quando aumentar o nosso volume de arrecadação, a gente pode incorporar outras pessoas para ajudar, mas por enquanto não, né? Então, Vi, faz a prece para nós, ou você quer dar algum recado? Faço sim. Tá, então vamos orar com o Vinícius. Então vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus, os nossos irmãos e agradecer a Deus por estarmos com saúde neste momento, mas vamos vibrar por aqueles irmãos que necessitam de paz, para aquelas famílias que necessitam de harmonia, de conforto espiritual, que eles possam se reencontrar em paz, que eles tenham força para superar este momento, tanto no lar quanto aqueles que estão hospitalizados, e que possamos dormir em paz hoje, sabendo que emanamos um pouco da nossa paz para estes irmãos que estão em necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigado a todos, obrigado a quem nos visita, obrigado a quem chegou hoje, quem veio nessas últimas semanas. Permaneçam conosco. Toda quinta-feira nós temos reunião e o link é sempre divulgado, é sempre um link novo, nunca vamos repetir o link. Desde aquela invasão que a gente teve de Vândalos, a gente parou de repetir link, mas sempre teremos um link novo divulgado lá no grupo do centro, tá? Um grande abraço para vocês.